Romanos 1, a partir do verso 21, a palavra de Deus diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, e o que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado pela palavra, pela manhã em tua casa, pela companhia dos irmãos, por podermos estar nesse lugar, ouvindo a tua voz nesse momento. E é o que realmente queremos e precisamos. Nenhum de nós veio aqui atrás de palavras de homens, doutrinas humanas, filosofias mundanas. Isso não preenche o nosso coração. O que queremos e precisamos é da tua boa palavra, ministrada pelo Espírito Santo ao nosso espírito, para que haja mudança e transformação na nossa vida. Para isso, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, peço, clamo pela unção do teu Espírito, para que eu tenha capacidade de ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade, para que ela preencha o coração de cada um de nós, para que ela produza mudanças e decisões. Eu te peço esta bênção, Pai, para que eu seja esse instrumento em tuas mãos. E toda a igreja, todos nós, sejamos abençoados esta manhã. Te peço isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto de Paulo aos Romanos fala de uma realidade que nós estamos vivendo no mundo atual e que já era uma realidade naquele tempo e sempre foi, desde que o homem se dedica a pecar e se afastar dos princípios de Deus. A palavra de Deus é viva e atual. Ela serve para todas as épocas e todos os momentos. E a Bíblia fala desse grupo de pessoas que decide adorar a criatura ao invés do Criador, que decide perverter os princípios da palavra de Deus e que decide viver a seu bel prazer. Essa é a vida do homem mundano, essa é a vida que nós tínhamos antes de conhecermos a Cristo. Como diz a Bíblia, estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas agora há uma diferença em nós, pelo menos deveria haver, concorda? Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o Criador, conhecemos a sua vontade revelada, sabemos o que Deus tem nos revelado. Então eu chego à conclusão de que se conheço de fato a Deus, eu preciso dar a Deus o seu devido valor. Eu não posso mais ter a minha mente confusa com as coisas do mundo misturadas com as coisas de Deus. E, infelizmente, isso não tem sido verdade em muitos de nós, porque muitas pessoas dizem conhecer a Deus. Quando você pergunta, você conhece Deus? Eu digo, sim, conheço Deus. Fala alguma coisa até sobre Deus, a pessoa fala sobre Deus, mas, na verdade, ela conhece, mas não lhe dá valor. Quem conhece a Deus, dá valor a Deus. A pergunta que eu quero deixar para a nossa reflexão hoje é: que valor nós estamos dando a Deus? O que é realmente valioso em nossa vida? Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões estão muitas vezes baseadas num conceito de valor. Você escolhe o que é melhor para você, baseado no seu conceito de valores. Você valoriza aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais importante, e assim nós medimos todas as coisas numa escala de valores que nos é própria. E a pergunta, eu repito, é: que valor nós estamos dando a Deus?
e o que de fato é mais valioso na nossa vida. Se olharmos para nós, para aquilo que temos, para aquilo que somos, o que achamos de mais importante e mais valioso? O que temos para deixar como herança? O que é realmente importante e valioso na nossa vida? Aonde estão os nossos reais valores? Essa é a reflexão para esta manhã. A Bíblia diz, e agora eu leio um texto de Jesus em Mateus capítulo 6, no versículo número 21. É um texto básico para que a gente entenda essa questão de valores. Mateus 6, 21, Jesus diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o quê? O teu coração. Veja, há um tesouro, há uma coisa valiosa. E Jesus diz, aonde está o teu tesouro, é aí que você também encontra o seu coração. Nosso coração se apega àquilo que achamos valioso. Nosso coração está atrelado àquilo a que damos valor. Por isso é importante responder a primeira pergunta que eu fiz. O que realmente é valioso na minha vida? O que realmente eu dou valor? Porque se eu encontrar isso, eu encontrarei ali o meu coração atrelado a essas coisas. Então veja como é importante que a nossa escala de valores esteja bem ajustada. Como é essencial que a gente tenha uma escala correta para dimensionar os valores da nossa vida. Porque no momento em que nós invertemos valores, ou mudamos a ordem dessa escala, tudo vai ficar mais difícil e confuso na nossa vida. A primeira coisa que vamos confundir são as coisas espirituais com as coisas materiais. Basta que a gente inverta a escala de valores, o primeiro conflito vai ser a questão do espiritual com o material. O material, nós temos no mundo vários elementos que formam escalas de valores para os bens materiais. Os bens são avaliados no mundo pela sua raridade. Por que o ouro é caro? Porque ele é raro de se encontrar. Quanto mais raro, mais caro. O que aumenta o valor de qualquer coisa no mundo material é a sua raridade. O diamante é caro pelo mesmo motivo, porque é raro. Quando alguma coisa começa a ser muito encontrada, muito difundida, muito utilizada, o seu preço cai, despenca. Então, no mundo, tudo é valorizado pela sua raridade. E nós conhecemos, então, os valores da escala material. Agora, e os valores da escala espiritual? Como podemos valorar as coisas espirituais? Por isso eu disse, se a nossa escala de valores estiver contaminada, nós vamos inverter os valores e vamos confundir o que é espiritual com o que é material. E aí os nossos valores sempre estarão intimamente ligados às verdades que nós conhecemos e acreditamos. São essas verdades que vão valorar as coisas na nossa escala própria de valores. E todas as vezes que invertermos isto, nós vamos perverter a verdade. A verdade será adulterada pelas minhas escalas de valores. Se eu dou muito valor às coisas materiais, eu tendo então a pegar as coisas espirituais para explicar as coisas materiais e justificá-las. É por isso que a teologia da prosperidade faz muito sucesso, porque ela usa a coisa espiritual para justificar o acúmulo do material, trazendo até algum benefício espiritual nisso. É uma completa inversão de valores. E sempre haverá muito prejuízo quando isso acontecer, porque a verdade de Deus será deturpada se os nossos valores não estiverem ajustados a esta verdade. Como é importante que a gente responda essa pergunta essa manhã. E aí, irmãos, o que eu quero deixar para reflexão. O que faz com que a gente inverta os nossos valores? Nós que conhecemos a Deus, eu estou falando agora para os cristãos, nós que ouvimos a sua palavra, nós que temos uma vivência na igreja do Senhor, nós que conhecemos, ou pelo menos pensamos,
que conhecemos a Deus, como pode um cristão inverter os seus valores? O que nos leva a essa inversão de valores? Muita gente inverte os valores por uma simples questão de ignorância, não é? É muito comum isso na nossa sociedade. As pessoas estão com os valores invertidos porque, na verdade, são ignorantes, não conhecem a verdade. Por isso a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ela liberta da ignorância, ela liberta dessa inversão de valores. Por que a sociedade está assim? Olhando para o texto em Romanos 1, o que nós vemos aqui? Uma inversão de valores. Amam a criatura ao invés de amar ao Criador. Amam aos homens ao invés de amar quem os criou. O que é isso? Isso é uma inversão de valores. E é isso que gera o pecado. E a sociedade está assim porque muitos ignoram as verdades de Deus. São ignorantes porque ignoram essas verdades. Mas e nós, cristãos? Será que nós podemos ser também ignorantes quanto a isso? Nós não conhecemos a verdade? João 8,32. Citei para você. Conheceu a verdade te libertou. Então você não pode mais se apresentar como ignorante, concorda? Você já conhece. Então os nossos valores precisam estar afinados a essa verdade. E conhecendo a verdade, o que Deus requer de nós? Veja lá, Atos capítulo 17. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 30, Deus faz um requerimento a toda a humanidade. Ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos de quê? Os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? Se arrependam. Eu era ignorante quando eu não conhecia a palavra de Deus. As pessoas no mundo são ignorantes por ignorarem a palavra de Deus. Eu era também, você também. Mas agora conhecemos a verdade nos libertou. E o que Deus diz a todos, o que Ele diz a todos está aqui no livro de Atos. Ele diz que todos devem se arrepender. Por quê? Ele não vai levar em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância passou, Deus não leva em conta, não vai cobrar sobre ele. Mas uma vez que conhecemos, percebe que a nossa responsabilidade aumenta? A notificação de Deus é: se arrependam. Para nós e para toda a humanidade, à medida que conhecemos mais de Deus, mais culpados nos tornamos se não fazemos a sua vontade, se não vivemos de acordo com a sua verdade. A ordem é arrependimento. O tempo da ignorância não entra na conta, mas o tempo a partir do conhecimento, esse tempo é todo ele contado, e a ordem de Deus é arrependimento. Muitas vezes, os valores são invertidos por ignorância. E um cristão não pode ser ignorante, irmãos. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós temos acesso a ela. Há algo que justifique dizermos que não sabemos? Algum de nós aqui pode dizer: eu não sei. Nunca ninguém me disse isso. Só se você não frequenta os cultos. Só se você não ouve a palavra. Só se você não vem à escola bíblica dominical. Porque, caso contrário, todos nós conhecemos e todos nós temos o acesso à informação, o acesso ao conhecimento. A Bíblia é de livre circulação no nosso país. Não há razão para ignorância. E a ignorância, depois que conhecemos a verdade, ela não mais se justifica. Então, o que nos faz inverter valores, se é ignorância, eu preciso acabar com ela. E aí é algo individual. Cada um de nós deve lidar com a própria ignorância e buscar acesso a um conhecimento, para que não me permita inverter valores na minha vida, agora que sou cristão, nascido de novo. Veja, muita gente está na igreja com valores invertidos por causa de crenças e valores antigos do seu passado. Você chegou a Cristo, você o conheceu, mas você traz uma carga. Muitos de nós nos convertemos com 30 anos, 40 anos, sei lá quantos,
não é? E chegam à igreja com uma carga de conhecimento, com uma carga de crenças e valores que o acompanham desde pequeno, coisas que herdaram das suas famílias. E aí a pessoa inverte valores, porque muitas vezes ainda está preso a estas crendices. Ela aprendeu a vida inteira assim. Por isso alguns dizem que é difícil a conversão de uma pessoa idosa. Dizem que é difícil, por quê? Porque a vida inteira ela já está com aquilo sedimentado na sua mente, e aquelas manias, aqueles costumes, aquelas crendices a acompanham quase que de forma natural, quase como que um instinto, e isso é a causa de muitas vezes os valores serem invertidos. Muitos de nós nos apegamos a esses valores. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 3, veja o que ele diz a essa igreja em na Galácia. Ele fala que eles estavam se apegando aos rudimentos do mundo. Gálatas 4:3, ele diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Lá no passado, lá na infância, lá atrás, estávamos sujeitos a isto. Mas agora conhecemos a verdade. Agora fomos libertos. Não podemos mais inverter os nossos valores pelas crendices do nosso passado, pelas misturas que nós vivemos na nossa infância, pelas coisas das tradições familiares que nos foram passadas. Isso tudo a Bíblia chama de rudimentos do mundo. Não podem mais fazer parte da nossa vida. Senão, os nossos valores estarão contaminados. Muitas vezes os valores são contaminados por causa de adaptações e por causa de modismos que nós trazemos para a nossa vida cristã. Veja, irmãos, uma tendência que todos nós temos é a tendência de imitar os outros. Nós somos grandes imitadores, sabia disso? Por mais que a gente goste de ser original, por mais que a gente goste de dizer que eu sou original, mas nós apreciamos muito imitar os outros. Por que a nossa sociedade hoje cada vez fica pior? Porque cada vez mais vão imitando os maus exemplos, os maus costumes, e isso vai se aprimorando, isso vai se expandindo. Somos uma sociedade de imitadores. Começamos a fazer certas coisas, começamos a usar certas coisas, por quê? Porque alguém está fazendo, porque alguém está usando. Somos altamente influenciáveis. E às vezes os valores são invertidos por causa dessa nossa tendência de assimilar costumes que não são os nossos, de imitar coisas que não devíamos imitar. Isso afeta especificamente, mais especialmente a juventude, mas se aplica a todos nós. Como a gente lida com o mundo, se conhecemos a Deus, se sabemos dos nossos valores, como nós lidamos com tudo isso? Não podemos nos deixar levar pela imitação, irmãos. Mas isso é muito comum. Da onde vêm as gírias? Da onde vêm as modas? Da onde vêm os costumes de usos, de coisas, de adereços, de um monte de coisas que fazemos? Vem da sociedade. Não se originaram em Deus. Nós apenas imitamos e acabamos por absorver para nós coisas que não são nossos costumes nem da nossa cultura. E aí pervertemos os valores, pervertemos muitas vezes a verdade. Quando fazemos isso, que é muito comum, assimilar valores dos outros. E aí a gente começa a querer andar na moda. Irmãos, andar na moda é um problema danado, sabia? A gente andar na moda é um problema danado. Tem um limite, tem uma linha muito tênue dessa moda, não é? A gente não quer ser visto como um ET, não é? Como alguém completamente diferente e tal. Então, as cores, as roupas, os estilos, nós queremos de alguma forma acompanhar. E até certo ponto não há nada de errado nisso. Mas há um ponto do qual não podemos passar. É o ponto do ridículo, é o ponto da exposição, é o ponto do modismo que não leva a nada a não ser ridicularizar o ser humano. Vocês já assistiram, pelo menos pela televisão, um desfile de moda? Já viram daqueles costureiros famosos? Todos afeminados, né?
para variar. Alguém usaria aquele tipo de roupa? Não. Mas as pessoas acabam usando, porque se ele está ganhando dinheiro com aquilo, de alguma forma, está fazendo sucesso com aquilo. Não é? As pessoas acabam usando, as pessoas acabam se seduzindo, as pessoas querem ter mais, querem fazer mais, e os valores começam a ser deturpados. E o que Deus diz disso? Deus simplesmente condena isso, irmãos. Segundo Reis, capítulo 17, abra aí a sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 15, está escrito assim, segundo Reis 17, 15. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Esse texto aqui está dizendo a causa do cativeiro babilônico. Deus está explicando por que ele permitiu o cativeiro babilônico. Por que que o povo de Deus passou por tal constrangimento de se tornar novamente escravo de uma outra nação. Um dos motivos é esse. Porque esqueceram os estatutos e a aliança. Esqueceram as normas de Deus, as normas que Deus tinha feito com os pais, com os antepassados, esqueceram disso. E também esqueceram as advertências que ouviam de Deus, é o que diz o texto, e seguiram os ídolos, se tornaram vãs, seguiram as nações em volta, começaram a imitar o costume dos outros. Por que que nós precisamos imitar o costume dos outros? Não estamos satisfeitos com os nossos costumes? Não estamos satisfeitos com o nosso modo de vida? Não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu? Por que temos que imitar os outros para nos sentir melhores conosco? Por que temos que imitar os outros para nos sentir aceitos por eles? É a questão. Isto foi uma das causas do cativeiro babilônico, segundo nos diz a palavra de Deus. E outra coisa que nos faz inverter os nossos valores, e essa mais evidente ainda, é o nosso próprio afastamento de Deus. Quanto mais eu me afasto de Deus, menos firmes são as suas verdades no meu coração. Daí a importância da igreja, a importância da congregação, a importância do ouvir a palavra. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação. Então isto gera fé. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso desta fé. Mas a fonte desta fé é o ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da sua palavra. Quanto mais eu me afasto, e isso, irmãos, eu vejo em todos os anos em que sou pastor e até mesmo antes disso. Quanto mais uma pessoa se afasta do convívio de cristãos, quanto mais ela se afasta dos cultos da igreja, quanto menos ela ouve a palavra pela pregação, pela escola bíblica, por qualquer um desses instrumentos, mais frágil ela vai ficando em relação às suas convicções, à sua fé e à sua verdade. A fé é a certeza do que se espera, é a convicção do que não se vê. Então a convicção se esfria. A certeza se torna uma dúvida. E aí vem a minhoca na cabeça. Será mesmo? Será verdade? Será isso? Será aquilo? E começa nesse processo de enfraquecimento espiritual que vai deturpando os valores do seu coração. Veja, irmãos, a Bíblia diz que Deus foi quem nos aproximou, para que a gente ande juntos e não separados, não cada um por si. Em Efésios capítulo 2, leia o que diz a palavra de Deus no versículo 12 e no versículo 13. Diz, naquele tempo estáveis sem Cristo. Naquele tempo, que tempo? Antes da conversão, você não tinha Jesus, mas você estava separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Esse é o retrato meu no passado, retrato seu no passado, assim a gente vivia. Mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus,
vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Fomos aproximados, irmãos. Daqui a pouco a gente vai tomar a ceia. Além de outras coisas, isso é um símbolo da nossa aproximação. Você lembra da instituição da ceia? Jesus chamou todo mundo para a ceia? Não. Ele chamou os seus discípulos mais chegados, mais próximos, para estarem naquele ambiente. Ele e os 12 tomaram a última ceia. Momento de intimidade, de aproximação, na qual o sangue foi simbolizado no cálice, mostrando a unidade que Jesus quer da sua igreja. Quanto mais próximo você estiver, mais forte você será, mais convicto você será, com mais esperança você vai viver e mais os seus valores estarão afinados aos valores de Deus. Basta você se afastar um pouco que você começa a se contaminar com os valores do mundo. É muito conhecida aquela história da brasa, né? Que é retirada do braseiro e logo se esfria e vira cinza. Somente quando está no meio do braseiro ela continua brilhando acesa. Assim é cada um de nós. Basta você se afastar da igreja um pouco, não digo muito tempo não, basta 20 dias, 30 dias, já é suficiente para muitos aqui começarem a pensar diferente, começarem a se impressionar com as coisas do mundo, começarem a se contaminar no seu coração com relação aos seus valores e chegar de volta à igreja e achar tudo muito estranho. Basta um tempo fora que a gente começa a esfriar, a gente começa a virar cinza novamente. Mas a Bíblia diz que nós fomos aproximados pelo sangue, para que a gente ande junto, para que a gente se fortaleça, para que a gente ouça a palavra, para que os nossos valores não sejam invertidos nem contaminados. Talvez você pergunte, mas de que maneira prática, pastor, a gente inverte os nossos valores? Em que sentido isso acontece na nossa vida? Isso é muito simples, há várias maneiras em que a gente pode notar isso na vida prática de cada um quando estamos com valores invertidos. A primeira coisa e mais notável é que a gente começa a valorizar mais os bens materiais do que as pessoas. Bens passam a se tornar mais importantes do que gente. Está certo isso? O que você acha? Não. Deveria ser o contrário. Pessoas valem mais do que bens, ou não? O ser humano, a maior criação de Deus, vale mais do que qualquer outra coisa. Jesus disse, vocês valem mais do que pardais, vocês valem mais do que lírios do campo, vocês valem muito mais do que todas essas coisas. Então, as coisas não podem tomar o lugar das pessoas. Nós precisamos aprender essa lição com os valores ajustados, mas qualquer coisa que mude isso vai trazer um grande prejuízo. É muito conhecida a frase que nós devemos usar os bens e amar as pessoas. Agora inverte a frase. Usar as pessoas e amar os bens. É o que muitos têm feito, não é? Isso perverte completamente a nossa vida diante de Deus, porque Jesus nunca fez isso, porque a Bíblia nunca nos ensinou isso. Nos ensinou de forma muito diferente a viver a nossa fé. Então é algo que a gente precisa atentar. Quer ver outra coisa que faz a gente inverter os valores, e na vida prática isso se mostra, na vida de muitos de nós, na igreja ou fora dela, isso acontece. Nós valorizamos mais a aparência das pessoas do que o seu conteúdo, do que o seu interior. Não é? Isso é uma forma de discriminação que não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com preferência sexual. É questão de aparência. As pessoas olham para a aparência. É muito fácil você ser roubado por um homem de terno e gravata, né, irmãos? Você não imagina que ele vai te roubar. E são os que mais nos roubam, né, irmãos? Estão todos lá no Congresso Nacional. Todos com boa gravata, todos com terno italiano, tudo maravilhoso. Não é verdade? Mas a gente é iludido pelas aparências. Nós nos acostumamos a ter esse valor invertido dentro de nós. E será que isso representa alguma coisa? Não, representa só que estamos errados.
Representa que estamos completamente errados. Veja, o próprio profeta Samuel, você conhece o texto, lá em 1 Samuel 16, 7, ele olhou para ungir os filhos de Jessé, não é? Ele foi olhar para Eliabe e viu um homem espetacular, né? Um homem alto, bonito, forte, pose, porte, né? Disse, esse é o rei, está aí diante de mim o rei. O que Deus disse a ele, irmão? Olha, Deus não vê como vê o homem. Você vê o exterior, Deus vê o interior. Essa é a grande diferença. Quando os valores nossos estão errados, nós passamos a fazer exatamente como Samuel. A gente olha para a pessoa e se impressiona com ela. Se ela está bonita, se ela está bem vestida, se ela anda num bom carro, se ela tem isso, se ela tem aquilo, o lugar que ela mora, o bairro e tal, a escola onde estuda os filhos, o tênis, até o tênis hoje virou sinônimo, né, de aparência hoje, irmãos. Mas Deus diz, olha, eu não olho nada disso, eu olho o coração. Quando nós estamos afinados com as verdades de Deus, nós começamos a aprender com Deus. Se não conseguimos olhar o coração, não temos esse dom que tem o Senhor, pelo menos ficamos isentos a nos seduzir pela aparência das pessoas. A gente fica mais equilibrado. Mas quando os valores se invertem, estamos fazendo a mesma coisa. Não são poucos os crentes que trabalham com o público, que trabalham numa loja, num atendimento, e que fazem acepção de pessoas, por causa da roupa com que elas chegam para ser atendidas. O que é isso? Inversão de valores. Você lida com o público e vai olhar, né? Não, aquele cara está muito mal vestido, não deve ter condição de comprar o que eu estou vendendo. Vocês já viram isso em agência de automóvel? O cara chega de bermuda, chinelo de dedo, numa agência da Mercedes-Benz. E aí, o que o cara faz? Sai para lá, chulé, né? Isso aqui não é para você não, né? De repente esse tem dinheiro. E o outro do terno vai pagar em prestações e vai ficar devendo, né, irmãos? Então a gente se deixa levar porque os valores estão invertidos dentro do nosso coração. E Jesus também falou sobre isso, Mateus 23, 27. Veja o exemplo maravilhoso que o Senhor Jesus nos deixou aqui. Mateus 23, 27. Resumindo, irmão, não se deixe impressionar. A gente também é muito impressionável, isso traz muito prejuízo. Somos enganados por essa impressão. Mateus 23, 27. Jesus diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, olha como ele os chama, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Às vezes somos enganados porque valorizamos o exterior. E aí, olhamos para sepulcros caiados, achando que ali tem muita coisa, achando que ali tem muito valor. E, na verdade, por dentro, só tem podridão. Pelo menos isso. Se você tem os valores afinados com o de Deus, não se impressione com aquilo que os teus olhos veem. Faça um filtro nos teus olhos. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Normalmente, o trambiqueiro é o que se veste melhor. Não se deixe enganar, nem por uma coisa nem outra. Também não estou dizendo para você ter preconceito com quem está com terno. Nem uma coisa nem outra. Só não se deixe impressionar. Só não se deixe maravilhar com a aparência das coisas. Nem tudo é o que parece. Muitas vezes o sepulcro caiado, ele está cheio de ossos podres, mortos, e você está impressionado com a beleza do seu exterior. É um exemplo prático de como os nossos valores estão invertidos. Quer um outro exemplo? Quando a gente valoriza, e isso agora atinge mais gente na igreja, é uma grande inversão de valores dentro da igreja. Quando nós valorizamos mais, presta atenção, os dons espirituais do que a palavra. Isso é um erro que muitos cometem e é um grande engano. Há pessoas que também se impressionam muito com dons espirituais. São facilmente enganadas. Os grandes charlatões da fé são estes que impressionam as pessoas com supostos dons espirituais, que muitas vezes não existem, são produzidos, são comprados, são mágicas, são ilusionismo. Você já viu um mágico? Você já se pegou perguntando como é que esse cara faz isso? Para o mágico? Porque ele é bom, não é verdade?
Quando o mágico é bom, ele mexe com você, não mexe? Ele te engana. E aí, irmãos, o valor, na balança de valores de Deus, aonde há mais peso? Na exposição dos dons espirituais ou na exposição da palavra de Deus? Se você olhar para a Bíblia, você verá que os dons espirituais são para a própria igreja, para a edificação de si mesma, para a ajuda mútua entre os irmãos. Mas a palavra, ela é a base de tudo. Ela é que me livra do engano, me livra do erro. Dom espiritual, muitas vezes, não livra do engano, do erro, ainda mais quando eu sou um espectador dele. E se eu tiver um dom, o melhor de todos é o dom de discernimento. Né, irmãos? Para você saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Para você saber julgar corretamente. Talvez seja esse um dos melhores. Mas o que é mais importante, a palavra ou a manifestação dos dons? Quando o crente acha a revelação mais importante que a Bíblia, ele se torna um enganado supersticioso. E quantos hoje estão vivendo assim? Há pessoas que vêm para um culto não para ouvir a pregação, mas para ouvir uma revelação. Eu gosto de chamar de revelamento. Né? Um revelamento da parte de Deus. Ela quer ouvir uma palavra que lhe agrade. Ela quer ouvir um eis que te digo, respondendo os seus questionamentos. Antigamente, antes de entrar na igreja, ela consultava o horóscopo para saber disso. Agora ela consulta o profeta. É a mesma coisa, só mudou a ambiência. Antes era no jornal, na Zora Ionara, no rádio. Lembram da Zora Ionara? Bom dia com Zora Ionara. Quem ouviu isso? Os mais velhos, né? Aí você recebia o revelamento do teu dia, da tua semana. Agora os irmãos vão buscar os profetas da igreja para saber a mesma coisa. O que vai ser da minha vida, com quem vou casar, com quem vou trabalhar, como é que vai ser meu futuro. É a cigana de Deus. Né? E a pessoa então valoriza mais isso do que a palavra. Deus fala pela sua palavra. Quando Deus revela a um profeta algo sobre a sua vida, ele também falará contigo pela palavra. Deus tem um alvo muito específico para o profeta: exortar, consolar e edificar. Uma profecia não é para te dizer sobre um futuro que você espera que aconteça, mas ela tem que atender esses 3 requisitos bíblicos para que de fato seja uma profecia de Deus. Mas as pessoas não estão interessadas nisso. Elas estão achando revelação mais importante do que a revelação da palavra. A maior revelação que eu posso ter é a revelação da palavra. É quando um texto vem de Deus para mim e revela ao meu coração algo que eu preciso fazer e mudar na minha vida. Não há revelação maior do que a pregação da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Essa é a maior revelação. Mas quando os valores estão invertidos, a gente substitui essas coisas preciosas por coisas que muitas vezes nos enganam. A visão substitui a revelação da palavra de Deus. E aí, irmãos, há um problema muito grande. Veja 1 Timóteo 6,16. O apóstolo Paulo diz aqui, 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Ele é o centro de tudo. Todas as visões, todas as revelações partem dele. Ele é o autor da palavra. Ele nos deixou a palavra para que ela seja a base da edificação da nossa vida. E é isso que nós temos que valorizar em primeiro lugar. Você sente como a igreja está com valores invertidos quando a igreja tem 1h30 de louvor e 5 minutos para a pregação da palavra de Deus. O que é isso? Valores invertidos. Tem oportunidade para um monte de gente ir lá falar, irmãozinho, irmãzinha, o grupo tal, e a palavra, se der tempo, a gente fala alguma coisa. Se der tempo, a gente traz. A gente abre a Bíblia numa bibliomancia e diz, assim diz o Senhor. Deixa eu ver, abri aqui e abri no Salmo 32. O que isso quer dizer? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O que isso quer dizer? Nada. Abri por acaso aqui no Salmo 32. Tá? Não quer dizer absolutamente nada. O que quer dizer é o que eu estou dizendo para você na pregação. Não aquilo que veio de uma bibliomancia. Não. Já ouviu esse termo? Bibliomancia? Inventei agora. Mas está tudo bem.
Isso é a inversão dos valores. Jesus é aquele que revela, irmãos, todas as coisas. Leia a Bíblia em João, capítulo 1, verso 18. João, capítulo 1, versículo número 18. A palavra do Senhor diz assim para nós: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus se revela. Ninguém vê Deus. Deus se revela. Se a pessoa tiver uma visão e dizer assim, eu vi Deus, já está mentindo. Ninguém vê Deus. Deus se revela por Jesus. Deus se revela pela sua palavra. Como disse Paulo a Timóteo, que nós lemos aqui, Deus inacessível se tornou acessível através de Jesus. Deus conosco, Emanuel. É por Ele que eu encontro, é por Ele que eu sei o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Não há outro caminho, não há nada que o substitua. E a Bíblia diz, Ele é a imagem do Deus invisível. Está lá em Colossenses capítulo 1, verso 15. Vamos ler lá. Colossenses 1,15 diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus não é visível, Jesus é a sua imagem, a imagem do Deus invisível. Isso, irmãos, não pode ser substituído por nada, por nenhuma experiência, por nenhuma manifestação de dons. Muitos irmãos são enganados por manifestações de dons falsas, produzidas. Não que eu não acredite na sua atualidade. Nós somos pentecostais, acreditamos na atualidade do dom do Espírito Santo, mas muitos que você vê por aí são fingidos, são imitados. Lembra da tendência à imitação que eu disse aqui ainda há pouco? Pessoas imitam os dons, querendo de alguma forma se sentir melhores ou mais especiais. Valores errados, valores invertidos que produzem toda essa confusão. E veja, irmãos, outra prova de valores investidos no nosso meio. A gente valoriza mais a comunhão com o descrente do que a comunhão com o irmão. O que isso significa? Valores invertidos. Tem gente na igreja que gosta mais de andar com os amigos do mundo do que fazer amizades na igreja. Irmãos, tem alguma coisa errada aí. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar todo mundo e tal. Até alguns têm que abandonar mesmo. Porque alguns você vai ver que só querem o teu mal. Só querem te tirar do caminho. Só querem te perturbar. Mas, em primeiro lugar, você tem que ter amigos na igreja. É aqui que você tem que construir suas amizades. É aqui que nós temos que casar os nossos filhos. Amém? Na igreja do Senhor. Não especificamente nessa, mas na igreja do Senhor. É aqui que nós temos que criar a nossa vida. É aqui, irmãos, que nós temos que ter comunhão. E eu não posso valorizar mais a companhia do ímpio do que a companhia do crente. Por quê? Não existe amizade entre o mundo e a igreja. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6,14, com todas as letras, sem necessidade de interpretação especial. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Veja o que está escrito aí, até o versículo 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Inversão de valores. Se eu dou mais valor às amizades do mundo do que fazer amizades na igreja, eu estou com os meus valores invertidos. Se eu valorizo mais o culto em casa do que o culto na igreja, estou com os meus valores. Isso é moda agora, irmãos. Agora é moda os desigrejados. Não precisa de igreja, não. Eu vou fazer uma igreja aqui em casa. Acho que é pastor frustrado, não é isso, né? Queria ser pastor, ninguém reconheceu, aí ele vai fazer igreja em casa. Não é assim que acontece? E a pessoa valoriza mais o culto em casa do que o culto na igreja. Amados, a palavra de Deus não apoia isso.
melhor é estar nos átrios do Senhor. Ah, mas a minha casa é a casa de Deus, a minha casa é a congregação. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem, e tantos outros argumentos que são utilizados para justificar isso. Isso nasce de uma inversão de valores. Valores foram invertidos, essa pessoa foi decepcionada, essa pessoa se afastou, virou uma brasa, virou cinza, não é? Por isso ela agora está pensando dessa maneira. Mas o que diz a palavra de Deus está no Salmo 84, no versículo 10. No Salmo 84, no versículo 10, está escrito: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, irmãos. E assim a gente tem invertido os nossos valores. E um último exemplo, para a gente terminar, também muitos de nós caem nesse erro, parecido com aquele da aparência, é a gente valorizar mais o carisma do que o caráter. Isso tem sido um engano na vida de muita gente. Você gosta de um determinado pastor ou de um determinado líder porque ele é carismático, não é? Porque ele é alegre, porque ele é beijoqueiro, porque ele abraça, porque ele dança, sei lá o que ele faz, alguma palhaçada. E você, então, o valoriza mais por isso do que pelo seu caráter. E aí, amados, nós seremos vítimas de um grande engano, de um grande engano. O caráter é aquilo que fica quando ninguém está olhando. O carisma é o que a gente mostra na frente de todo mundo. Mas o caráter é aquilo que está lá dentro, aonde ninguém está olhando. Não inverta os seus valores. Não se deixe enganar. Não se deixe impressionar. Porque o perigo é grande. Tudo aquilo que eu li no início em Romanos 1 está relacionado a pessoas que não têm valores e que inverteram há muito tempo os verdadeiros valores. E por isso, Deus os entregou à dissolução, como disse a palavra que a gente leu aqui no início. Então, se você não quer inverter os seus valores, algumas pequenas dicas. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Nós cristãos dizemos, ela é a nossa única regra de fé e prática. Já ouviu isso? Essa é uma declaração da Reforma Protestante, irmãos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não está nela, não quero para mim. Então, busque Deus em primeiro lugar. Busque a sua palavra em primeiro lugar. E não se deixe enganar pela aparência das coisas e muito menos pelos valores do mundo à sua volta. Não imite o mundo à sua volta. Amém? Deus abençoe você. Prepara o seu coração agora para tomarmos a ceia nesse momento especial que o Senhor trouxe para nós. Vamos orar? Quero orar com você, pela sua vida, pela minha vida, por todos nós, e queremos fazer a vontade de Deus e ter os nossos valores ajustados pela palavra do Senhor. Pai, eu te peço nessa manhã, em primeiro a tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. De nós que muitas vezes nos deixamos levar pelos valores do mundo, que passamos a imitar o que fazem os outros povos, que nos deixamos contaminar com aquilo que nos cerca. Em primeiro lugar, Pai, tem misericórdia de nós. Nós queremos ajustar os nossos valores, mas para isso, Pai, temos que dar mais ouvidos à Tua palavra, temos que conhecer mais de Deus, temos que colocá-lo em primeiro lugar, temos que fazer do Senhor o nosso tesouro, para que aí esteja o nosso coração. Senhor, conquista o coração de cada irmão aqui essa manhã. Conquista o nosso coração, Pai, para que possamos fazer de Ti o nosso maior tesouro, o nosso maior valor nessa vida, o relacionamento contigo. Que isso traga mudança, traga transformação para a vida de cada um de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Abençoa os meus irmãos, eu te peço, em nome de Jesus.